tudo bem com você? No assunto de hoje, nós vamos estudar o quadrado da diferença de dois termos. Um assunto bastante fácil e eu tenho certeza que você vai aprender e vai gostar. Vamos lá? Para resolvermos o quadrado da diferença de dois termos, nós vamos aplicar dois métodos para resolver a mesma questão. Como você observa aqui, essa questão é igual a essa. Então, nós vamos aplicar um método para resolver aqui e outro método para resolver aqui. Aí você observa qual deles você tem mais facilidade em aprender. Ok? Nessa primeira questão aqui, nós vamos aplicar uma pequena regra que os alunos costumam chamar de fórmula. Ok? Nessa primeira regra aqui, eu vou chamar o A aqui de primeiro termo e o B de segundo termo. A forma de resolver o quadrado da diferença de dois termos é o mesmo do quadrado da soma de dois termos. Não muda nada, só muda alguma regra de sinal. Ok? Mas a forma de fazer é a mesma. Então vamos começar. Então eu vou chamar o A de primeiro termo e o B de segundo termo. Então a primeira regra diz o seguinte, né? Vou levar o primeiro termo, que é o A ao quadrado, menos 2 vezes, esse 2 é da regra, ou seja, como vocês falam, esse 2 faz parte da fórmula. Então, esse 2 vai estar sempre aqui, certo? Não confunda esse 2 com esse, não tem nada a ver. Esse 2 faz parte da regra. Ele vai estar sempre aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o quadrado do primeiro termo, o quadrado de A, menos 2 vezes o primeiro termo, que é o A, vezes o segundo termo, que é o B, mais o quadrado do segundo termo. Então, arrumando aqui, vai ficar A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, é 2AB, mais B ao quadrado. Pronto. Bem prático e bem fácil. Agora nós vamos aplicar aqui a mesma questão, vamos aplicar a propriedade distributiva. Você observa que o A menos B está entre parênteses e está elevado ao quadrado, está elevado a 2. Então quer dizer que eu vou repetir o A menos B 2 vezes, ok? Então fica A menos B vezes A menos B. Ou seja, como está o quadrado, eu repito 2 vezes, certo? Agora, aplicando a propriedade distributiva, vai ficar o seguinte. Vou multiplicar esse com esse e depois esse com esse, certo? A vezes A vezes A, mais vezes menos, menos A vezes B. Então, multipliquei aqui, ó, mais com mais, dá mais. A vezes A vezes A. Mais com menos, dá menos. A vezes B. Agora eu vou pegar aqui esse B aqui, ó. Vou passar de preto para ficar melhor. Vou pegar aqui esse menos B agora. Agora esse menos B vai com A e o menos B vai com menos B. Ok? Então vai ficar menos
com mais dá menos. B vezes A é o mesmo que AB. A vezes B ou BA, mesma coisa. Ok? B vezes A é a mesma coisa que AB. Agora, menos com menos dá mais. B vezes B. B vezes B. Ok? Agora arrumando aqui, vai ficar A vezes A ao quadrado. A vezes A ao quadrado. Menos AB com menos AB, sinais iguais, eu somo e repito o mesmo sinal. Correto? Então, menos AB menos AB, eu vou somar os dois. Correto? Então, AB mais AB vai ficar menos 2AB. Menos 2AB. Certo? Menos AB com menos AB, menos 2AB. Mais B ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. Observa que essa resposta é a mesma dessa resposta, certo? Então, essa resposta é a mesma dessa resposta. Ok? Então, nós temos essas duas maneiras de resolver a mesma questão. Observa que essa é mais trabalhosa e essa é menos trabalhosa. Ok? Mas tudo dá o mesmo resultado. Certo? Bom, pessoal, agora vamos resolver essas duas aqui. Você observa que é parecida com essas duas. Né? Só muda as letras. Ok? Mas a forma de fazer é a mesma. Certo? É porque às vezes o aluno, já aqui o senhor fez com A e B, aqui já é X e Y. Mas é o mesmo jeito para fazer, certo? Então, bora lá. Então, eu vou chamar aqui de primeiro termo, aqui de segundo termo. Então, a regra diz, primeiro termo ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado. Então, fica x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Pronto. Regra bem fácil, pessoal. Primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes, esse 2 não é esse 2 é da fórmula, é da equação, é da regra, e vai estar sempre aqui esse 2. Então, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Ok? Então, bora lá. Então, arrumando aqui, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes x vezes y, 2xy, mais y ao quadrado. Pronto, resolvido. Muito fácil e prático, né? Gasta pouco tempo. Agora vamos resolver a mesma questão aplicando a propriedade distributiva. Como x menos y está ao quadrado, eu vou multiplicar esse valor por ele mesmo 2 vezes, certo? Vou repetir 2 vezes esse valor, ok? Então fica x menos y vezes x menos y. Multiplico ele por ele mesmo 2 vezes, certo? Porque está ao quadrado, então multiplico ele por ele mesmo 2 vezes. Ok? Então, vou multiplicar esse por esse, depois esse por esse. Certo? Então, eu pego esse daqui, multiplico pelos 2. Depois pego o y, multiplico pelos 2. Certo? Então, primeiro eu tenho que tomar cuidado com o jogo de sinal. Aqui é mais. Aqui é mais. Então, mais
com mais dá mais, ok? Mais com mais dá mais. Aí eu faço x vezes x, x vezes x, ok? Agora vai ser x com y. Primeiro jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Aí x vezes y. Ok? Então esse com esse está aqui. Esse com esse está aqui. Agora eu vou pegar esse y aqui, ó. Esse y aqui. Aí eu vou para o jogo de sinal primeiro. O sinal do y é menos, ó. E vou multiplicar com esse x aqui. O sinal do x é mais. Então, menos com mais dá menos. X, y vezes x dá yx. Ou xy, a mesma coisa. Y vezes x dá yx, que é a mesma coisa que xy. Ok? É a mesma coisa que xy. Então, menos com mais deu menos. Y vezes x, xy. Agora vai ser esse y com esse daqui, ó. Os dois são menos. Esse é menos, esse é menos, ó. Menos com menos dá mais. Y vezes y. Ok? Agora nós vamos arrumar aqui. Então nós temos x vezes x, x ao quadrado. Ok? X vezes x, x ao quadrado. E aqui eu tenho uma adição de sinais negativos. Menos xy com menos xy. A regrinha diz que eu devo somar e repetir o mesmo sinal, certo? Então, dois sinais negativos, eu adiciono e repito o mesmo sinal. Então, x vezes y com x vezes y vai ficar 2x vezes y, ok? Observe que tem 1x vezes y com 1x vezes y. Aqui tem 1, aqui tem 1. Então, 1 mais 1 dá 2. Ó, 1x vezes y mais 1x vezes y. Então, sinais negativos, eu adiciono e repito o mesmo sinal. Então, como tem 2 vezes ele, o mesmo, então é 2. 2 o quê? 2xy. Então tem 2 vezes o xy. E vou repetir o mesmo sinal, que é sinal negativo. Ok? Mais y vezes y ao quadrado. Observa que deu o mesmo valor, correto? Esse com esse, certo? Esse é o mesmo valor. Esse prático e rápido, esse trabalhoso. Aí você agora vai optar, vai ver qual o melhor que você entendeu e ficou mais fácil para você. Ok? Vamos resolver mais esses 4 exemplos aqui, aplicando a mesma regra. Agora estamos colocando número. Acrescentando os números, correto? Acrescentando os números. Mas o processo é o mesmo. Aqui nós vamos aplicar a regrinha básica e prática. Vou chamar aqui de primeiro termo, segundo termo. Então a regra diz, primeiro termo ao quadrado. Como tem dois valores, x, 2 valores, tem que colocar entre parênteses, certo? Se tivesse só um, não precisaria parênteses, mas como tem 2 valores, coloca entre parênteses. Então fica
primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes, esse 2 é da regra, vai estar sempre aparecendo aí, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais segundo ao quadrado, mais o segundo ao quadrado. Então aqui eu tenho 2x ao quadrado, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. X ao quadrado é x ao quadrado. Então eu tenho 2x ao quadrado e 4x ao quadrado. Menos 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 2x, 4x. Vezes x, 4x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Ok? Mais x ao quadrado. Pronto. Resolvido. Vamos agora resolver a mesma questão aplicando a propriedade distributiva. Certo? Então, vamos... Esses dois termos estão ao quadrado, vamos repetir esses dois termos 2 vezes. Fica 2x menos x vezes 2x menos x. 2 vezes. Correto? Agora aquele mesmo processo. Pegar esse daqui, vou multiplicar com esse, depois com esse. Depois pego esse, multiplico com esse, depois com esse. Então, observando o sinal primeiro. Mais com mais dá mais. Então vai ficar 2x vezes 2x. Ok? Aqui, ó, esse com esse. 2x vezes 2x. Agora eu vou fazer esse com esse. Mais com menos dá menos. 2x vezes x. Ok? Com isso aqui agora. Sobrou menos x aqui, ó. Agora eu vou fazer o menos x com esse e depois com esse. Observando o sinal. Se errou o sinal, errou tudo. Menos com mais dá menos. X vezes 2x é a mesma coisa que 2x vezes x. Como se tivesse ao contrário, ó. X vezes 2x, ó. X vezes 2x é a mesma coisa que 2x vezes x. Então, 2x vezes x. Agora, esse com esse. Menos com menos dá mais. X vezes x. Pronto. X vezes x. Ok? Agora, arrumando a casa. Vai ficar como? 2x vezes 2x. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Aqui eu vou adicionar, ó. Menos 2x vezes x com menos 2x vezes x. Então, observe que aqui eu tenho esse com esse. Ok? Esse com esse. Então, adicionando, tá? Eu tenho 2 com 2 dá 4. 2 com 2 dá 4. Certo? X vezes x, x ao quadrado. Então, e repete o mesmo sinal. Então, aí eu tenho 4x ao quadrado. Certo? Mais x vezes x, x ao quadrado.
Então, observe que deu a mesma resposta, ok? Deu a mesma resposta. Então, tem essas duas formas de vocês resolverem a questão, certo? Agora nós vamos para a nossa próxima questão, ok? Essa daqui, aplicando os dois métodos. Então, vou chamar aqui de primeiro termo e de segundo termo, certo? Então, nós temos aqui primeiro termo ao quadrado, entre parênteses, porque nós temos dois valores, o 3 e o A. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes, se 2 é da equação, é da regra, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo. Ok? Primeiro termo vezes o segundo. Mais o segundo ao quadrado. Arrumando aqui eu tenho 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 9. A ao quadrado é A ao quadrado. Menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24A. Então, 2 vezes 3A, 6A. 6A vezes 4, 24A. Mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Pronto. Então, essa é a primeira regra, né? Agora, vamos utilizar o outro método, certo? O outro método que é a propriedade distributiva aqui, ó. Certo? Vamos lá? Então, vamos repetir esses dois valores 2 vezes. Ok? Então, fica 3A menos 4 vezes 3A menos 4. Ok? Então, nós vamos fazer esse com esse e com esse. Depois nós vamos pegar o menos 4. Então, esse com esse e com esse. Certo? Então, observando o sinal primeiro. Mais vezes mais vezes mais dá mais. 3A vezes 3A. Então, 3A vezes 3A. Agora, esse com esse. Jogo de sinal. Mais com menos dá menos. 3A vezes 4. 3A vezes 4. Então, já fiz esse com esse e com esse. Agora, vou fazer aqui o menos 4. Ó. Esse menos 4 agora com esse e com esse. Observando o sinal. Menos com mais dá menos. 4 vezes 3A. Agora esse com esse. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4. Agora arrumando aqui. Vai ficar 3A vezes 3A. 3 vezes 3, 9. A vezes A ao quadrado. Então, 9A ao quadrado. Então, aqui eu tenho menos 3A vezes 4, dá o quê? Menos 3A vezes 4, dá 3 vezes 4, 12. Aqui dá 12A, correto? Menos 12A. 3 vezes 4, 12. 12A. Menos 4 vezes 3,
12A. Então aqui, 3A vezes 4, 12A. 4 vezes 3A, 12A. Então aqui eu tenho dois sinais negativos, certo? Dois sinais negativos. Então, eu vou adicionar e vou repetir o mesmo sinal, certo? É como se eu somasse os dois, ok? Mas colocando o sinal de menos na resposta. Então aqui eu tenho 12A com 12A dá o quê? 12A com 12A dá 24A. Certo? 12A com 12A, 24A. E vou repetir o mesmo sinal. Certo? Somo e repito o mesmo sinal. Ok, pessoal? Então nós fizemos aqui 3A vezes 4, 12A. 4 vezes 3A, 12A. Aí somamos 12 com 12, 24. E repetimos o sinal negativo. Mais 4 vezes 4, 16. Observe que esse valor é igual a esse. Certo? Então, existem essas duas formas da gente resolver a mesma questão. Ok? Então é isso, pessoal. Por hoje nós encerramos a nossa aula. Paramos por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Existem essas duas maneiras de resolver produtos notáveis, o quadrado da diferença de dois termos. Aí você vê qual é a melhor para você, a que você assimilou melhor. Certo? Então, se você é novo no canal, se inscreva no canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Ok? E se você gostou, dê o like. Para eu saber que eu estou contribuindo com o seu aprendizado, que você está gostando da aula. Certo? Se não gostou, mande sugestão, mande pergunta, que eu irei responder. Beleza? Forte abraço, até a próxima.